Começamos a semana falando das pessoas que estão inadimplentes. 63 milhões de brasileiros estão endividados. No Centro-Oeste, o aumento foi menor do que em outras regiões do país. Pelo 11º mês consecutivo, o número de inadimplentes subiu em todo o país, segundo uma pesquisa divulgada pelo SPC. No total, quase 63 milhões de brasileiros estão com CPF restrito, o que soma em 41% da população adulta. O número de consumidores com contas em atraso subiu cerca de 4% em agosto, se comparado ao mesmo período em 2017. Porém, se for comparar a julho deste ano, houve um recuo de 0,67%. Mas na região Centro-Oeste, o aumento foi de apenas 1,87%. Numa situação ímpar, a do Brasil, a situação Centro-Oeste, especificamente Mato Grosso, porque nós temos uma economia voltada para a produção de commodities e produtos para exportação. Então, descola um pouco do contexto geral da economia do país, fazendo com que esses recursos adentrem e façam com que haja uma movimentação no comércio, na área de serviços, nas aquisições de produtos. Isso vem aquecer a economia. Então, o que desloca é justamente isso, porque nós temos a economia um pouco descolada, porque a grande parte da nossa produção é voltada para a exportação. A pesquisa também mostra que o índice de endividamento entre a população mais velha aumentou em cerca de 10%. No total, mais de 5 milhões de brasileiros com idade entre 65 a 84 anos estão endividados e 13 milhões com idade entre 50 a 64 anos. Nós observamos, que na faixa dos 65 a 84 anos aumentou consideravelmente o índice de inadimplente. Isso é um retrato claro das pessoas que foi aberto um crédito e as famílias endividadas, não tendo como buscar, foi buscar recursos justamente nessas pessoas, nessa faixa etária que tem uma renda fixa, que é a aposentadoria, e a partir daí foram adquirir novas despesas. E como a situação econômica geral não está favorável, chegou o ponto de pagar essas dívidas e aí não tiveram condições, levando isso a considerar que o número de idosos passam a configurar também no índice de inadimplentes. Já entre os jovens de 18 a 24 anos, o recuo no nível de inadimplência foi significativo, de 23%. Já entre os jovens de 25 a 29 anos, apenas 6%. A questão do jovem, nós colocamos aí até os 21 anos, é uma faixa etária que não está ainda definitivamente no contexto de adquirir dívidas, porque não estão investindo, não estão adquirindo imóveis, veículos e nos gastos gerais. Geralmente, essa faixa etária ainda estão ali muito ligada umbilicalmente aos pais, moram na casa dos pais, não pagam aluguel, não pagam alimentação, enfim, essas despesas e a renda que tem é suficiente para os gastos normais deles. Então, por isso, não configuram um número muito elevado de inadimplentes nessa faixa etária.